Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Araruama, o livro das raízes. Se você me acompanha aí já tem um tempo, você sabe que no ano passado eu li Araruama, o livro das sementes do Ian Fraser. Esse livro foi publicado graças a uma campanha lá no Catarse. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui no canal, caso você queira saber um pouquinho mais sobre a história. Mas hoje a gente vai conversar sobre a sequência dessa história. Sim, tem uma sequência e se chama Araruama, o livro das raízes. É uma série de fantasia que mistura aí muitas coisas, mas o mais importante delas é a cultura indígena. Então a gente vai ter desde o nome dos personagens, a construção do enredo, do universo, tudo baseado na cultura indígena. Eu assim, não sei vocês, mas às vezes eu acho bem difícil falar sobre uma sequência de uma série sem dar spoilers, mas eu vou tentar falar pra vocês mais sobre os meus sentimentos com relação a esse livro, sobre o que eu achei dessa sequência. Enquanto no primeiro livro a gente teve a apresentação dos personagens, de alguns deuses, algumas expressões e é claro de todas as tribos, na sequência a gente já começa com o pé na porta, porque tem muita coisa acontecendo e basicamente o que a gente vai acompanhar nesse segundo livro é a jornada dos personagens em direção ao Turunã. O Turunã é uma espécie de ritual onde as crianças, os jovens, os Mitan-Guarani precisam passar para aprender algumas técnicas de luta e de sobrevivência para chegar lá no final e aí receber um presente que se chama Essapira, que na verdade é uma coisa assim que eles precisam muito, que o coração deles pede e é dado pela magé Ceci. E eles vão levar esse presente para a vida toda e é basicamente aquele desejo da alma, aquele sonho, aquela coisa que vai ajudar a pessoa realmente a sobreviver. E depois que os jovens passam por esse ritual, recebem o Essapira deles, eles vão se transformar em Guaranis, que são os guerreiros mais fortes. Então a gente vai acompanhar nesse segundo livro o Turunã e como as crianças, os jovens, vão encarar esses desafios. Eu não sei se eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, mas a Poema é a minha personagem favorita. Ela é simplesmente maravilhosa. É o tipo de personagem feminina que é forte, que corre atrás das coisas, e ela não abaixa a cabeça pra ninguém. Os capítulos em que ela aparece são os meus capítulos favoritos. E claro, a gente tem a mesma coisa que a gente teve lá no primeiro livro, de os capítulos serem intercalados entre as tribos. Cada um deles tem um desafio tanto físico quanto interno pra superar, e a gente vai perder pessoas nesse livro, apesar de ser o segundo aí de uma série, muita coisa acontece, e o que mais me encantou nesse segundo livro foi ver o crescimento dos personagens. Já no primeiro, a gente tem a apresentação deles, a formação assim, tanto da mente quanto do coração desses personagens, mas nesse aqui a gente consegue entender eles por completo. Cada um deles é diferente, cada um consegue contribuir para a vida do outro. Sem querer comparar, mas já comparando esse segundo livro com relação ao primeiro, eu achei que o ritmo nesse tá muito melhor, porque a gente tem muito mais cenas de ação, você não tem um tempo assim para respirar, as coisas vão acontecendo e você pensa assim, ok, agora eu vou respirar, mas aí vem mais e mais. E do meu ponto de vista, essa movimentação dos personagens é muito importante, principalmente porque depois a gente vai ter outros livros que vão precisar ir lidar com várias coisas, e como a gente tem várias tribos diferentes, vários pensamentos diferentes, é legal da gente ver como cada um desses personagens, mesmo sendo assim tão diversos, eles acabam se completando em algumas situações. E assim, eu adorei o primeiro livro, mas esse conseguiu superar todas as minhas expectativas com relação às lendas, porque a gente tem muito mais lendas do que no primeiro livro, a gente conhece mais a fundo todo o universo aí, toda a cultura indígena, e apesar desse livro ser uma fantasia, a gente consegue demais fazer uma ligação com o nosso mundo atual, com as coisas que estão acontecendo, e é por isso que eu acho essa história tão primorosa, porque não é uma história simples. Ela pode ter lá no finzinho dela uma questão super simples, mas ela envolve tanto a gente, tem tanta coisa pra gente descobrir, que ela acaba se tornando tão complexa que quando você termina você pensa assim, cara, que universo maravilhoso. A forma como Ian escreve é simplesmente maravilhosa. Eu lembro de ter comentado com alguém que eu me sinto às vezes lendo um poema, ou assim, sabe aquelas histórias de quando a gente ouvia dos pais ou dos avós quando a gente era criança? Então, eu me sinto muito isso. Se você é o tipo de pessoa que sai marcando as frases mais bonitas aí dos livros que você lê, eu sou assim, se prepare, porque esse livro tem muitas frases incríveis, e não são frases assim soltas, são aquelas que fazem você realmente pensar, refletir sobre as coisas. Se eu pudesse resumir esse livro em um sentimento, seria orgulho. Orgulho por ser uma história nacional, orgulho por ser um livro muito bem escrito, por ter ensinamentos, por ter uma moral na história lá no final, e também, é claro, por trazer a cultura indígena aí como plano de fundo. Então, sério, eu tô muito feliz que esse livro foi um sucesso. O segundo tá aí, é claro,
campanha no Catarse, já ultrapassou 100% da meta, mas a gente vai dobrar essa meta, vai para os 200%. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira contribuir. Compre essa história, porque de verdade, gente, vale muito a pena, e é muito raro eu falar sobre uma história em que eu acho tudo original nela e que ela consegue mexer com todos os meus sentidos, com os meus sentimentos. Eu tenho o Ian como um amigo de verdade, porque tudo que esse cara escreve, todas as coisas que ele criou nesses dois livros, nesse universo de Araruama, é algo simplesmente para você aplaudir de pé, e eu faço isso. Então, continua sendo uma das histórias mais originais que eu li nos últimos tempos. Tem romance, tem ação, tem batalhas, tem, é claro, guerras internas, então a gente tem todas essas questões, mas, acima de tudo isso, é um livro muito humano. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero de verdade que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais são as expectativas aí pro segundo livro, se vocês estão ou não ansiosos, vocês já contribuíram lá no Catarse, porque isso é muito importante. O link tá aqui na descrição. Também deixem o joinha ali embaixo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Agora só me resta aguardar a sequência para saber o que vai acontecer com esses personagens, e eu espero aí que não demore muito. Tchau!